Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seriacopi e vou apresentar esse episódio ao lado de Leandro Bernardo, que além de ser o responsável pela comunicação da Palavras, também me substituiu no último episódio. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula. Olá, Felipe, tudo bem? Espero que ter feito jus à sua participação e ainda bem que você está de volta aqui, fico bem aliviado e vamos para mais uma conversa. É isso. Além disso, estou aqui também com Cândido Grangeiro, que é um dos editores da Palavras. Então, Cândido, também seja aqui bem-vindo. Olha, só vou dizer o seguinte, que ele ficou ensaiando um monte para se substituir, viu, Felipe? Eu vi, eu testemunhei, viu? É isso, agora que estamos de volta, no episódio de hoje estamos aqui com dois convidados, o Alex Martiri e a Renata Estevam. Alex é bacharel em História, mestre e doutor em Arqueologia. É coordenador do grupo de pesquisa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas, o ARISE, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, além de ser supervisor de produção tecnológica do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, também no MAI, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Atualmente, é pós-doutorando na UFMG, trabalhando com tecnologias digitais no Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas. E a outra convidada é a Renata Estevam, que é mestranda no curso de pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e possui graduação em História pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atua com arqueologia brasileira, arqueologia costeira, sambaquis, bioarqueologia e arqueologia funerária. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre o trabalho do grupo de pesquisa RISE e também sobre os potenciais dos jogos digitais no ambiente escolar. Então, aqui para dar início a essa conversa, eu vou pedir para vocês dois, pode ser primeiro o Alex e depois a Renata, se apresentarem brevemente e também falarem um pouco sobre esse grupo de pesquisa, o RISE, como que ele surgiu e quais são os objetivos desse grupo. Então, a palavra aqui é de vocês. Olá, Felipe, Leandro, Cândido, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. É sempre uma alegria imensa poder divulgar o nosso trabalho, né? Bom, o Arise ele surgiu em 2017, ele foi fundado em 2017, é um grupo de pesquisa credenciado no CNPq e vinculado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI, e ele surgiu de uma vontade pessoal minha, mas que por ser um grupo, claro, né, contei com o apoio dos meus colegas para a gente tornar esse sonho em realidade. Porque eu havia terminado o meu doutorado em 2017, um pouquinho antes. Depois a gente vai conversar sobre isso. É uma área chamada ciberarqueologia, que é a interatividade em tempo real e arqueologia. E aí eu quis dar uma continuidade a isso, né? Não terminar só o doutorado e deixar ali de escanteio. Então, conversando com os colegas do museu, que gostavam também desse lado 3D da arqueologia, de jogos eletrônicos, eu conversando com eles pensei, a gente pode fundar um grupo para estudar isso, né? Um grupo para poder, de fato, a gente adentrar nesse campo e produzir algo acadêmico. Então, foi aí que em 2017 a gente falou, vamos sim tornar isso verdadeiro, vamos seguir adiante. Aí a gente fundou o Arise. E o Arise tem contado com colaborações ao longo dos seus anos aí de existência, né? Colaborações, uma vez que o grupo, ele o núcleo do grupo ele foi formado por pesquisadores e pesquisadoras, em sua maioria especialistas em antiguidade clássica, então Grécia e Roma. Mas, como o tema do grupo é interatividade 3D e arqueologia, ele pode ser aplicado a qualquer área do conhecimento, né? Então é aí que a gente entra com as colaborações. E a gente teve muita sorte, muita felicidade de contar com a colaboração da Renata e da Jéssica Cardoso também no nosso projeto Sambaquis, que a gente vai conversar um pouquinho. A Renata e a Jéssica foram as nossas primeiras colaboradoras, a quem a gente vai ser eternamente grato aí, porque a gente está vendo, inclusive, esse podcast é um fruto desse trabalho de colaboração. Oi, pessoal, prazer. Obrigada pelo convite.
É sempre muito bom poder extrapolar as paredes da universidade, né, trazer aquele conhecimento científico que a gente conversa muito com nossos pares lá dentro para o público em geral, que essa é dos grandes objetivos, assim dizer, do nosso jogo, né? E eu tive o prazer, então, de quando eu estava no mestrado, trabalhando justamente com sambaquis, com arqueologia funerária desses sítios, ter conhecido o Alex e ter tido essa grata oportunidade de colaborar com esse projeto. E é um projeto que ele iniciou com umas ideias, vamos dizer assim, não tão sonhadoras, mas que acabou sendo, no final das contas, um projeto que ficou muito maior do que a gente esperava. E que bom que foi assim. E ele tem contribuído muito para esse lado, né, da divulgação científica, que é atingir, né, o público, que é um dos nossos grandes objetivos com o jogo e que o Arise também tem, né? A gente aqui na Palavras, a gente dialoga muito com o ensino básico, né? Sabe que tem aquela coisa, eu acompanhei os meus filhos, adolescentes, todos ali com joguinho, com essa questão, né? Quer dizer, essa diversão, etc. Vocês fazem para mim uma ligação entre a vida não acadêmica e essa vida pessoal? Como que foi um pouco essa coisa, essa trajetória, né? Porque eu sempre fico imaginando aí que talvez tenha uma ligação entre isso, né? Desse projeto e tudo mais, né? Um pouco assim, como transformar a vida que a gente leva no dia a dia em um projeto acadêmico de estudo, etc. Sim, sim. Eu sempre brinco que no doutorado eu consegui mais me divertir, né, do que no mestrado, assim. Porque, como no doutorado eu fui criar uma simulação interativa, eu tive que aprender sobre como produzir jogos. E aí eu retomei, então, um gosto que eu tenho durante toda a minha vida, né? Eu ganhei meu primeiro videogame aos 7 anos de idade, ainda era a época do Atari ali. E desde aquele primeiro videogame lá com 7 anos de idade eu não parei de jogar. Assim, eu jogo até hoje, eu gosto muito mesmo. E no doutorado foi que caiu a ficha, assim, eu falei, nossa, eu posso então retomar esse gosto de infância, como você colocou, de uma maneira acadêmica e produzir um conhecimento científico a partir desse gosto de infância também. Então teve tudo a ver, assim, e o Arise também foi fundado a partir desse gosto, né? Porque os meus colegas também, desde muito jovens, eles jogavam e jogam, então é um grupo que tem esse pé no videogame muito forte. Então, com certeza, esse lado pessoal para jogos influenciou bastante, assim como o lado pessoal para a escolha da profissão de historiador e depois arqueólogo. Também a infância teve um papel muito forte, assim, porque rapidamente, assim, só contando rapidamente, também quando eu era criança, lá, logo depois do videogame, o meu pai comprou um videocassete também. E o primeiro, eu nunca vou esquecer isso, o primeiro filme que a gente assistiu no VHS foi Indiana Jones e o Templo da Perdição. E isso me marcou muito na época, né? Isso acho que quase todo arqueólogo passou pela fase Indiana Jones, assim, na infância teve alguma influência do Indiana Jones. Comigo não foi diferente, né? E aí é claro que depois quando você entra na faculdade, você vai estudar, você vê que o Indiana Jones é um estereótipo, tá tudo errado ali o que ele faz, né? Não seja o Indiana Jones, caso alguém esteja ouvindo aí e queira ser Indiana Jones, tá pelo lado errado, né? Nem Lara Croft também, tá tudo errado se for desse campo, assim. Então, esse lado do Indiana Jones me levou a querer estudar história, que eu gostava, eu lia um monte de gibis do Asterix na escola, aí por isso que eu gostava de Roma Antiga, por isso que eu fui estudar Roma Antiga na graduação, depois na pós. Então esse lado pessoal tem tudo a ver, assim, sempre teve. Eu acho que sempre a nossa história, as coisas que a gente, né, nossa construção de vida sempre vai contribuir de alguma forma, né? E o Alex falando dos jogos da infância, adolescência, eu adoro jogar videogame, né? Sempre gostei, assim, tinha aquele Super Nintendo e tal, e jogava sempre, jogava muito. E eu não estudo a ciberarqueologia, mas
quando o Alex fez o convite para a gente pensar no jogo, eu achei incrível, porque ali há duas coisas que dentro da arqueologia, que foi vamos dizer assim, minha construção como profissional dentro da arqueologia, que tem um ponto bastante forte, que é a educação patrimonial, assim, que é a extroversão do conhecimento. Que no grupo de pesquisa com o qual eu participava, no grupo Arqueologia aqui da Unisul, que foi onde eu me formei em História, trabalhava muito, né, com essa extroversão do conhecimento, com a educação patrimonial, com alunos, com escola. E aí, quando a gente vem esse convite para o jogo, ali as duas coisas que faz parte da minha vida, né, por um lado de uma questão profissional, o outro por uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, que foi essa questão do jogo, né, o Alex até brincava que quando ele foi fazendo o jogo e tal, e a gente precisava testar o jogo, né. Então, ele disse que eu era uma ótima testadora de jogos, que eu achava todos os problemas possíveis, assim, todos os bugs possíveis pra gente ir corrigindo. E eu ficava naquilo horas, assim, ficava muito tempo, aí o Alex arrumava, voltava. E eu adorava, por mais que era repetido, eu gostava muito de fazer aquilo. Então, assim, foi um prazer imenso essa construção toda, assim, e acho que é um ponto muito legal pensar nisso. Acho que eu nunca tinha parado para refletir sobre essa ligação, então, de fato, faz todos sentidos. Eu fiquei curioso sobre o que vocês comentaram da questão da cyberarqueologia. Eu acho que o Alex talvez saiba dizer um pouco melhor sobre isso. Queria que você comentasse um pouco sobre o que é exatamente isso e por que a cyberarqueologia existe e você trabalha com isso. Bom, para falar de ciberarqueologia, acho que a gente tem que pensar assim. Bom, vocês são mais jovens do que eu, mas acredito que vocês tenham também pego uma época do History Channel, do Discovery Channel, que existia um monte de vídeos em 3D, assim, ligados à história, né? Então, assim, o que aquele pessoal fazia? Eles tinham os especialistas, historiadores, arqueólogos, e tinha uma equipe de 3D que pegava o material ali, que era passado para eles, e transformava aquilo em 3D em vídeo. Então, na minha casa, na casa de todo mundo, a gente senta na frente da TV, hoje em dia no computador, no YouTube, enfim, e a gente fica parado ali vendo aquele videozinho passando em 3D, com uma construção 3D. Legal, é muito bom, tem os seus usos, porém, a gente, se pegar pelo aspecto cognitivo, é bem melhor se você interagir com algo. E foi isso que, por volta dos anos 2000, começou a surgir na arqueologia lá fora. No caso, os trabalhos do professor Maurizio Forte, hoje ele é da Duke University, e ele é o pioneiro ali, né, um dos pioneiros da ciberarqueologia, que ele viu que era interessante você trabalhar o aspecto do indivíduo, do usuário dentro desse sistema de interação. Então, ao invés de você só ficar ali na frente da TV vendo o Coliseu em 3D, por que não dar chance para o usuário entrar no Coliseu em 3D, poder caminhar pelo Coliseu em 3D para onde ele quiser, e ali naquele Coliseu em 3D ele vai ter algumas informações ali, né, de como era na época, as pessoas que frequentavam, como eram as lutas ali. Então, isso é a ciberarqueologia. Por quê? Porque se a gente desmembrar a palavra, né, ciber e arqueologia, o ciber vem de onde? De cibernético. E aí, quando a gente pensa em cibernético, a gente sempre pensa acredito que todo mundo que esteja ouvindo, aí, a maioria das pessoas pensa em computador, pensa, sei lá, no Robocop, né, nessa ligação entre homem e máquina. E na verdade é isso mesmo. Então a ciberarqueologia ela pega essa informação da arqueologia e fornece para a gente um controle sobre ela. Um controle no sentido de interatividade em um ambiente em tempo real. Então, quando você está usando ali seu mouse, seu teclado, seu controle de videogame, num ambiente virtual tridimensional, você está interagindo com essas informações arqueológicas. E aí, isso é a ciberarqueologia. Então, existe toda uma ciência por trás dessa construção em 3D e essa construção em 3D é ofertada ao usuário de modo interativo. Aproveitando que você entrou nessa questão da ciberarqueologia,
Acho que seria legal vocês falarem aqui para os nossos ouvintes um pouco do jogo mesmo que vocês produziram, né, do Samba Kiss, e explicar qual a ideia do jogo e também um pouco como ele funciona, porque entra muito nisso que você falou, né, da pessoa acabar entrando naquele mundo e vivenciando é, de forma quase empírica, digamos, né? Então, como que é esse jogo? A ideia do jogo foi partindo assim, do ponto de vista do Arise. A gente queria expandir os nossos horizontes, né? Como eu disse, o núcleo ali dos membros que fundaram o Arise é arqueologia clássica, arqueologia mediterrânea. Mas a gente, no Museu de Arqueologia, a maioria dos nossos colegas não estuda arqueologia mediterrânea, eles estudam arqueologia brasileira. E uma boa parte dos nossos colegas estudam sambaquis. E a gente tem né, a felicidade de ter um bom contato com alguns desses colegas, aí no caso incluindo a Renata e a Jéssica, que estudavam sambaquis, e lançando essa ideia para elas, falando: ó, a gente não tem praticamente material em 3D interativo de sambaquis. Aqui no Brasil, a gente está pensando em fazer uma simulação interativa sobre isso. E a ideia inicial era fazer um walking simulator, assim mesmo. Era você caminhar por um sambaqui e coletar algumas informações. A nossa primeira reunião, se não me engano, foi nesse ponto. Assim, eu tinha até montado um protótipo pequenininho ali. A Renata depois me corrige se eu estiver falando besteira, mas acho que foi isso que a gente apresentou para elas. Mas o projeto foi crescendo, assim, a partir das leituras que elas foram nos passando, tudo. E aí, até que um dia acordou assim, a gente acordou e falou: poxa, por que a gente não faz um jogo, então? Ao invés de fazer só uma simulação, né, entre aspas, uma simulação, por que a gente não coloca missões e aprofunda isso, cria uma narrativa, faz uma historinha? E foi aí que surgiu o Samba Kids, né, Renata? É isso, a gente se conhecia no museu, né, e eu sabia que o Alex trabalhava com isso, e aí a partir de um contato da Jéssica com a Alex, a Jéssica veio me fazer o convite, falou a proposta do Alex, eu achei incrível, né, e imagina aí trabalhando com um tema que é assim que eu amo, né, que é a minha pesquisa, que era a minha pesquisa de mestrado, que a gente gostava muito, assim, então foi a partir daí que a gente começou a ter essas reuniões e cada reunião a gente pensava um pouco mais até se tornar um jogo, né? E aí a gente tá aqui falando, né, de sambaqui, do jogo sambaqui, e a gente acabou não falando de fato, então, o que são os sambaquis, né? É, eu acho que cabe, então, a gente dizer, antes a gente aprofundar um pouquinho mais para explicar toda a história de como foi a produção desse jogo, falar um pouquinho o que é o sambaqui. Bom, o sambaqui é um sítio arqueológico, que ele é muito conhecido por ter muitas conchas, né? Até o nome Sambaqui vem do Tupi-Guarani, que significa amontoado de conchas, né? E apesar de boa parte dele ter muitas conchas, né, que é o que é mais visível macroscopicamente, quando você chega perto de um sítio desse, que você vê são as conchas, né? Ele também tem, né, muito sedimento, ossos de animais, né, animais marinhos, de aves, restos vegetais. E aqui na região sul, que é onde o objeto de pesquisa, onde foi meu objeto de pesquisa, a gente tem que a gente costuma chamar de Sambaquilândia, né? São muitos sítios como esse por aqui. Esses sítios estão pelo quase todo o litoral brasileiro, né? São sítios bastante antigos, assim, de até 8.000 anos antes do presente. E como são muitos, como a gente tem por quase todo o litoral, a gente não pode pensar esses sambaquis como uma única coisa, como uma unidade, porque no final das contas eles são diferentes, né? Cada um tem uma particularidade, tem um sítio que tem mais concha, tem um sítio que tem menos conchas, tem uns que tem mais sedimentos, outros que tem mais outros ossos de animais, né? Então, a gente não pode pensar como uma coisa só, que aí eu vou estudar um sambaqui, todos os outros, quando eu vou pensar em sambaqui, eles são iguais. Não, cada um tem, né, suas especificidades. Então, nesses sítios, o que a gente encontra? Né? A gente encontra a cultura material deixada por esses grupos que a gente costuma chamar de sambaqueiros, né? Por esses povos que construíram esses sítios. A gente vai encontrar artefatos, ferramentas em pedra, em osso, em concha, né? E esses sítios, muitos deles, principalmente o que a gente chama de sambaquis monumentais, eles eram cemitérios,
Então, quando a gente vai pesquisar e estudar, a gente se depara com muitos sepultamentos, né? E aí, junto desses sepultamentos, que a gente vai encontrar, né, os ossos, a estrutura desses sepultamentos, a gente encontra também um contexto junto com eles, que é um acompanhamento funerário, que é um artefato, que é um artefato em concho, um artefato elaborado em pedra, corante, que eles utilizavam muito ocre, que é um corantezinho vermelho, que a gente encontra nos ossos quando a gente vai pesquisar, fogueiras que foram deixadas ali, que são marcas, né, dos festins realizados para esses funerais, né? Então, o jogo acaba vendo e contornando todos esses detalhes, esses pontos, né, que tem, que a gente estuda, né, sobre os sítios. Ele vem perpassando todos esses pontos e para a gente poder, né, passar para quem está jogando, para o público, de uma forma, vamos assim dizer, descontraída, o que são esses sítios, né? Porque a gente também tem os sítios litorais, os sambaquis litorais, mas a gente também tem os sambaquis do interior, né? Que a gente chama de sambaquis fluviais, que não tem em toda a região, todo o interior, mas a gente encontra no interior de São Paulo, pelo Vale do Ribeira, a gente encontra na Amazônia, né? Então, assim, por isso quando a gente diz que são diferentes, de fato, porque eles às vezes estão em regiões diferentes, são construídos de diferentes formas, né? A gente encontra diferentes coisas, tipos de materiais, né? De material cultural, vamos dizer assim, desses grupos. E aí isso também, por essas diferenças, a gente precisou também fazer muitas escolhas na hora de produzir o jogo, né? Como a gente precisou escolher uma região, que aí a gente escolheu como era nosso ponto de pesquisa, né, mais forte, meio da Jéssica, aqui a região sul, na região de Santa Catarina, né? A gente escolheu como, todo assim, como imagem, como base, o visual do jogo é muito parecido aqui com a região, né? Porque isso a gente também coloca no jogo, coloca no guia didático, a gente explica, porque é isso, né? A gente não pode tratar como uma coisa só, que tu vai jogar aquilo e que qualquer coisa que tu vai ler sobre sambaqui é aquilo ali. Não, então a gente teve que fazer escolhas, né? Uma dessas escolhas foi trabalhar com essa região aqui para falar principalmente dos sítios que a gente encontra aqui, as características que a gente mais encontra dos sítios de sambaquis pesquisados aqui, né? É interessante vocês falarem isso, e aí eu queria também puxar a correlação disso com o jogo do Samba Kiss que vocês produziram, porque pelo que até eu consegui dar uma olhada, tem 3 partes, né? O jogo começa com a questão da escavação arqueológica, aí depois é meio que a ambientação, de fato, do Samba Kiss, e depois tem a parte no museu. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, sobre essas dinâmicas que vocês montaram, até por que vocês fizeram com esse propósito desses 3 momentos diferentes. Então, como a gente até já comentou, a gente começou, né, com um projeto pensando uma coisa, ele foi crescendo, e aí a gente primeiro, de fato, produziu essa parte, essa segunda parte do jogo, né, que é o ambiente que a gente coloca ali, né, há 3.000 anos antes do presente, que é a pessoa viver como se fosse um sambaqueiro, uma sambaqueira, e viver aquele ambiente, né, o ambiente das relações que as pessoas tinham, e aí o jogo, né, tem várias missões, e a pessoa vai vivendo aquilo, e aí depois ficou pensando, mas podia fazer outras coisas, né? E se a gente começasse mostrando vamos dizer assim, a realidade do arqueólogo, né? Que é o que a gente encontra hoje, né? Como é que é hoje. Então aí tem o início, né? A primeira parte que é no mesmo ambiente em que o jogo vai se passar 3.000 anos antes do presente, é o mesmo ambiente que o arqueólogo e a arqueóloga estão ali atualmente, né, no jogo. E aí o ponto para voltar 3.000 anos é encontrar um esqueleto, né? E aí, quando encontra o esqueleto, volta para 3.000 anos antes do presente e entra dentro do jogo como você fosse, né, um personagem dessa população sambaqueira. E aí tem toda, né, a narrativa do jogo e tal, que a gente, né, vai comentar daqui a pouco. E aí vai, né, se passando as missões até que atinge o objetivo principal do jogo, que é a produção de um festim funerário. Então todas as missões estão voltadas
para o final do objetivo maior, que é fazer um festim funerário. E quando esse festim se realiza, é como se fosse o final, a última missão, né, do jogo, daquele ambiente, a pessoa é de novo transportada para a realidade, onde ela está dentro de um museu. E todos aqueles objetos, aquelas relações que ela teve dentro do jogo, ela vai encontrar lá no museu, né? Que são as imagens. Aí tem a imagem dos sambaquis, tem os artefatos, né, em pedras, artefatos em ossos. E aí ele identificar tudo aquilo que ele viveu dentro do jogo 3.000 anos antes, na realidade, dentro do museu, mostrando, né, assim, o que a gente vive hoje, o que a gente vê hoje são, né, as peças nos museus, e lá tem as inscrições, né. Então a gente quis criar desde o momento em que o arqueólogo encontra, né, o arqueólogo encontra o sítio arqueológico, estuda, está pesquisando o sítio, e aí a gente transporta o jogador para esse ambiente de 3.000 anos atrás, para ele viver aquilo, né, porque às vezes a gente falando não cria muito a imagem do que de fato era, como era esse ambiente. Talvez eu que vivi num ambiente muito próximo aqui, onde tem muitos sítios como esse, eu consiga visualizar quando eu lesse um texto e tal, né? Mas outras pessoas, em outras realidades, em outros lugares, não vão talvez alcançar e entender o que é de fato. Então o jogo é muito realista nesse sentido, assim, né? Do ambiente, como é o ambiente, o que a gente encontra, o que a gente pesquisa e o que a gente produz, né, de maneira científica, que a gente conversa com os pares dentro da academia, tá tudo dentro do jogo. Essa foi a grande intenção. E aí depois que você interage nos 3.000 anos, você vai para dentro do museu, para encerrar então, que aí seria, né, o final da pesquisa, né? Então, o início da pesquisa, que é no campo, e aí você vive o ambiente, e aí depois a extroversão da pesquisa, que é esses materiais lá no museu. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco, a gente vai conversar sobre a utilização dos jogos digitais no processo educacional. Muitas vezes, né, como já foi falado aqui nessa conversa, os jogos são vistos até como um hobby, uma diversão, ou até mesmo como um distrator do aluno, do estudante, né, para o ensino. Porém, vocês acabaram pensando, né, no jogo como uma forma de aprendizagem mesmo, né, de utilizar o jogo para as pessoas entrarem nesse mundo e aprenderem participando, jogando de forma divertida, né? Por que, assim, fazer esses jogos educativos e como eles se diferem também de um jogo comercial, né? Quais são essas diferenças principais? Eu acho que antes de fazer essas diferenciações, é importante a gente sempre ter em mente uma coisa relacionada a jogos e educação, que na verdade vem de um debate ali desde a década de 90, né, início da década de 90, sobre a questão se as mídias digitais elas atrapalham ou ajudam a educação, né? Isso foi um debate muito forte na literatura na época, e eu acredito que a tendência é que a gente acredite que elas ajudam, né? Na verdade, eu pelo menos eu defendo isso, senão nem a gente nem teria o jogo, na verdade. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o jogo não substitui professor nunca. Né? Então, muitas vezes as pessoas podem achar que tem um jogo sobre sambaquis, então o professor vai chegar na sala de aula, vai dar o jogo e pronto, assim, o jogo é que vai ensinar, né? E não é essa a proposta do jogo, o jogo não foi pensado para ser assim, por isso que depois a gente até comenta sobre o guia didático que foi realizado, tudo. Mas o principal é saber que o jogo na educação ele não substitui a figura de alguém que vai fazer essa mediação com os alunos. Né? Então, tendo isso em mente, a gente pode colocar então algumas diferenciações. O jogo educativo ele já carrega um pouco de um peso negativo nele, porque você chega para o aluno e fala: temos um jogo educativo, já não pega muito bem.
assim, né? Ah, deve ser chato, professor, né? Um jogo que foi pensado em ensinar. Porque, de fato, alguns jogos, assim, realmente são lá um pouco chatinhos. Essa é a verdade mesmo, alguns jogos educativos. Então, talvez a gente tenha que pensar como jogo, né? Eu posso aprender alguma coisa jogando Candy Crush, se eu quiser, assim. Não vai deixar de me educar de algum modo, sei lá, que seja sobre doces, alguma coisa assim. Mas, tendo em mente que existe sim uma diferenciação entre um jogo comercial e um jogo feito por acadêmicos, feito por professores, a diferenciação, a principal, é verba, né? Isso é inegável, assim, não tem como. O Samba Kiss, depois, se vocês quiserem, a gente até comenta mais, mas o Samba Kiss foi realizado pela Rise sem um tostão. Né? A gente às vezes fazia vaquinha para poder, às vezes, adquirir algum asset, algum recurso para colocar no jogo, que é em dólar, a gente comprava tal, mas foi totalmente sem financiamento. A gente fez porque a gente acreditou no projeto, na importância dele, e hoje a gente vê realmente assim como a gente acertou nisso, porque o simples fato de ter a honra aqui de conversar com vocês já é uma prova de que deu certo. Então, esse é um problema que muitos enfrentam quando querem trabalhar com jogos na educação. É como você conseguir verba para isso de uma área, né, de um campo em que as pessoas geralmente não veem os jogos como algo potencial para isso, mas sim como uma, entre aspas, perfumaria, como um complemento ali, algo que, vou fazer um joguinho, né? Geralmente eles colocam até no diminutivo, assim, vai joguinho, fazer um joguinho aí para passar um joguinho, tá? Quando existe uma pesquisa seríssima por trás, assim, né? A gente ficou 2 anos fazendo um Samba Kiss. E então são várias questões assim, mesmo de preconceito, às vezes preconceito do próprio educador, de não conhecer como aquilo é feito, um preconceito do aluno, de já ver que um jogo que foi pensado para eles, já chega ali para eles, na cabeça deles, como sendo algo chato, e um preconceito dos pares na academia mesmo, de não reconhecerem aquilo como uma pesquisa científica. Isso a gente passa direto, assim, né? Enquanto grupo de pesquisa, sempre a gente tem que ficar, entre aspas, aí se provando, né? Por que jogo é importante na arqueologia, por que jogo é importante para a educação, não sei o quê. Então são essas questões, assim. Essa é a diferenciação principal de verba, porque com verba você pode contratar pessoas, se você não souber fazer, você pode contratar uma equipe, né? Você pode fazer uma divulgação legal. A nossa divulgação foi muito feita na base do coração, né? Então, são coisas que diferenciam muito. É muito difícil você bater de frente com o jogo da indústria, né? No Arise, quem trabalha são os arqueólogos, as arqueólogas, assim, é um grupo, né? Isso que o Alex falou da produção do jogo sem investimento, né? Com o Samba Kiss aconteceu muito, né? Tipo, aliás, foi isso. A colaboração era dos nossos colegas, né? Dos nossos professores. A gente teve a colaboração da professora Verônica Vesolovski, do professor Paulo De Blases, lá do MAIUSP, que são professores que trabalham com Samba Kiss, então a gente foi colocando as ideias e fez diversas reuniões com eles, para eles também ajudarem a gente a pensar a melhor forma de abordar determinados pontos do jogo, né? E a construção do jogo foi essa, assim, né? Em colaboração, de fato, pela nossa vontade. E outro ponto que o Alex falou, né, falando sobre essa questão que precisa de um mediador, né, para o aprendizado, e de fato a gente teve, eu nunca me esqueço assim dessa experiência, que foi quando a gente lançou o jogo, né, a gente fez 2 lançamentos, um aqui em Santa Catarina, na universidade aqui, num evento que se chama Semana dos Povos Indígenas. O evento acontece em forma de oficinas, então o jogo era uma das oficinas, né? Então, vinha alunos de todas as idades, assim, né? O jogo é bastante direcionado, assim, para o final das séries, né, do ensino fundamental, né? Mas ele serve para todas as pessoas, para todas as idades, para todas as séries, né? Enfim. E aí teve um momento que tinha um aluno jogando e tinha uma escola de turma de educação infantil. E a professora colocou todo mundo sentado assistindo um outro aluno jogando, e ela começou a mostrar para eles
aquele conteúdo, porque ela já tinha ensinado para eles sobre sambaqui, e os alunos deviam ter, assim, 5 anos de idade. E aí foi muito legal ver ela falar para eles sobre tudo aquilo que eles tinham conversado numa imagem. Aquilo ficou ilustrado para os alunos. Então, eu nunca me esqueço dessa cena, assim, de como essas coisas de que a gente, né, produziu o jogo pensando nisso, mas nunca eu ia imaginar algo como esse detalhe que aconteceu, assim, né, de um professor ensinando para alunos pequenos com o jogo, né, aquele assunto que já tinha sido abordado. Então, é isso muito a questão da mediação, né, não é o jogo por ele mesmo que tu vai aprender só com ele, ponto final. Mas ele é um ponto do aprendizado do aluno, né? De certo modo, isso correlaciona também com o que a gente falou no começo do programa sobre a potencialidade do jogo digital também. É claro que seria muito interessante fazer uma visita a campo e ver fisicamente as peças arqueológicas, a pesquisa, o trabalho de campo de fato, mas algumas vezes não é viável, né? Então, trazer isso dessa forma digital e interativa gera uma riqueza muito maior, porque também a questão do vídeo, principalmente em comparação a uma interatividade maior, é essa questão de você ficar muito passivo em relação ao que está acontecendo, né? E para quem é mais jovem, o pessoal que está na educação básica, por exemplo, eles já nasceram dentro desse meio digital, né? Então, de certo modo, é muito mais palatável, talvez, ou muito mais prático também aproveitar que eles já têm esse conhecimento e que eles vão jogar videogame independentemente do professor querer ou não, trazer isso também para a sala de aula pode ser interessante. Com certeza. Eu acho assim, essa questão da imersão ela é bem curiosa, assim, porque na literatura da área das engenharias a gente tem uma diferenciação entre imersão, né? A gente tem ali baixa imersão, alta imersão. Por exemplo, a alta imersão seria você usar um óculos de realidade virtual. Mas isso a gente sabe que é muito relativo, é muito subjetivo, né? Porque, poxa, eu lembro quantas vezes eu estava jogando lá Mario Bros na minha TV lá quando criança, e às vezes minha mãe entrava, falava comigo, eu nem prestava atenção, né? Ela falava, mas eu tô falando com você. Eu falava, não, tô tão prestando atenção aqui, tô tão imerso nesse mundo aqui na frente da minha TV, que não tá na minha cara ali, não é um óculos, é uma TV, tá lá ali, né? É um mundo 2D que tá ali na minha frente ali. É, e eu ficava imerso nisso. E você pode ficar imerso num celular, você pode ficar imerso lendo um livro, né? Então, essa imersão, ela varia bastante, assim. E um ponto que você colocou ali da TV e da interatividade, eu trabalho com ciberarqueologia, é claro, eu defendo a ciberarqueologia porque é o meu campo de estudo, mas, como eu coloquei lá no começo, antes disso existia uma arqueologia que era essa arqueologia renderizada, né, do vídeo de monumentos, enfim. E ela ainda existe e ela é importante ainda, assim. Eu não, com a ciberarqueologia, eu não estou propondo que a gente acabe com toda a renderização em 3D, longe disso. Porque cada caso é um caso, né? Por exemplo, você tem um museu que é muito visitado, vai milhares de pessoas ali visitar. Como você vai arrumar um videogame para cada um? Como você vai arrumar um Oculus Rift para cada um? Não, você vai passar um vídeo ali em 3D, as pessoas vão assistir em grupo e tá ótimo, é isso, assim. Então é o que eu sempre falo para os meus colegas também da museologia, né, que cada caso é um caso realmente. Se você tem condições de colocar um aparato para interatividade em tempo real, que vai ser mais caro sim, porque você precisa de um dispositivo próprio para isso, legal. Mas se não der, não tem problema. Faz o vídeo ali. O importante é ter esse tipo de recurso que vai auxiliar no processo cognitivo da pessoa, né? E atrás disso tudo, por detrás disso tudo, o mais importante eu acho que é sempre o pesquisador, o cientista ser honesto. E com isso eu quero dizer o seguinte, a gente sempre deixa claro que aquilo é uma hipótese, né? Porque a gente sabe o poder que tem as imagens, né? Até hoje, eu tenho certeza que até hoje tem gente que assiste o filme do Gladiador e acha que o Coliseu é daquele jeito. E não é assim, você vai para Roma ali, você olha o Coliseu e fala, nossa, é isso o Coliseu. Assim, quando eu vi foi um choque, assim, nossa, é bem menor do que eu imaginava o Coliseu.
Mas é o poder da imagem, né? E no caso aqui do nosso jogo, é uma hipótese também de trabalho, né? A gente teve que trabalhar com várias hipóteses, desde onde eles moravam, enfim. A gente foi trabalhando com essas questões, mas sempre é um trabalho científico. A gente sabe que amanhã ou depois pode surgir alguma outra coisa que vai mudar um pouco a visão do que a gente teve até então, né? É assim que se faz ciência e é assim que a gente tem que deixar claro para as pessoas, porque o poder da imagem ele é muito forte na mentalidade popular. Vocês têm alguma coisa que mensura isso? Quer dizer, que vocês percebam ali, naquelas pessoas que fizeram o jogo, etc., o quanto que ela está aprendendo daquilo que vocês quiseram mesmo mostrar, retratar, etc., e do quanto que elas imaginam a partir daquilo, quer dizer, vocês conseguem mensurar de quanto que elas criam um conhecimento real, factível e etc., palpado ali do conhecimento científico, e o quanto que elas dão asa à imaginação? Como eu não trabalho em sala de aula, e o contato que a gente teve com alunos foi nos lançamentos dos jogos, então é muito difícil de colocar isso de uma maneira, não, é assim, funciona mais de um jeito ou de outro. Na verdade, assim, os feedbacks que a gente teve quando a gente lançou, e também de colegas ao longo, né, desses anos, foram feedbacks muito interessantes no sentido de que os alunos, muitas vezes, acham aquilo incrível, porque o jogo é muito bonito, realista, as imagens, os NPCs, os animais e tal. Então eles vão tendo uma imersão naquilo, né? Eu tenho um primo que ele tá no ensino fundamental e eu coloquei ele para jogar o jogo, assim, e eu fiquei do lado dele, né, vendo qual eram as reações dele, assim, né? E foi muito legal, porque muitas coisas ele falou, eu já aprendi isso aqui na escola, a minha professora falou disso, que legal que é assim, mas por que eles caçavam desse jeito? Por que essa baleia tá parada aqui? Então, assim, ele vai criando uma interação e surgindo mais perguntas e mais ideias sobre aquilo que ele já sabia de antemão, sobre aquilo que ele está vendo de novo no jogo, né? E aquela imaginação que os alunos têm, né? E de feedbacks de colegas e até de professores que viram, foi achar muito realista, no sentido de que a gente trouxe vários pontos daquilo tudo que a gente lê, estuda e pesquisa para a imagem dentro do jogo, assim, né? Então acharam incrível isso dessa relação da conversa que tinham entre os avatares, né? Dos objetos, dos animais que tinham, né? Todos os elementos que a gente colocou e que trouxe esse olhar assim de realidade para aquilo que a gente lê, né? Então assim foi bastante positiva essa interação quando outras pessoas que nunca tinham visto um jogo, né, que quem viu o jogo era a gente que produzia muito, né, e nossos professores que colaboraram, assim, né, e as outras pessoas viram ele pronto. Então, assim, impacta, né, porque o jogo as imagens do jogo é bastante bonito, assim, né, então vou estudar um joguinho sobre sambaqui. Não é um joguinho sobre sambaqui. Quando tu pensa que é um joguinho, quando tu abre ele, aquilo te dá um susto, assim, porque é uma coisa, umas imagens muito bonitas, né? Então, só que assim, pra te falar de uma realidade de sala de aula, de didática, eu não tenho pra te dar porque eu não tive esse contato, assim, né? Esses contatos foram mais pontuais nesses eventos, assim, de colegas que a gente conversa. Mas, colocando um ponto sobre isso do jogo, que a gente também precisa pensar nas escolas que nem todo mundo e nem toda escola tem esse suporte, né, de computador, de internet, ou tem computador e o computador não suporta o jogo, porque são computadores muito antigos, né? Então, muitas vezes não roda, e aí o professor tem que, né, dar outros jeitos de trabalhar com os alunos, por essa dificuldade do acesso, muitas vezes, que o Alex desenvolveu uma outra versão do jogo, né, que é uma versão para o celular, e aí que o Alex pode falar um pouquinho melhor disso, que aí também foi uma maneira de alcançar
Mas quando não se pode, os alunos, né, ou a escola não tem o acesso ao computador e à internet, para o celular hoje é muito mais fácil, né, de ter o acesso. Bom, como a Renata colocou, a gente teve alguns problemas técnicos, né? Na execução do jogo em sala de aula, na execução pelos usuários. Porque o jogo mesmo, ele tendo sido feito, pensado para rodar em uma gama grande de computadores, a gente sabe que existem esses problemas que a Renata colocou, né? Aí o ano passado aproveitei um tempinho que tinha aí e falei, chega, né? Vou criar uma versão para celular, pegar o mesmo conteúdo e criar uma versão para celular. Claro, foi uma versão em low poly, né, com gráficos estilizados, uma coisa mais cartunesca para rodar em qualquer celular aí Android. E aí eu acho que de fato assim veio uma grande realização, porque o número de downloads foi muito alto, assim, a gente está agora com mais de 2.500, a gente lançou em setembro o jogo, é, e o número de feedback também aumentou, né? A gente recebe muito feedback de professor e aluno falando que jogou, que gostou, que antes não conseguia rodar o jogo, mas agora conseguiu, e o conteúdo é o mesmo. Então, uma própria demanda da sociedade sobre o jogo. Então, a gente fez essa versão em low poly para poder chegar no nosso objetivo, que é o uso pelo maior número possível de pessoas, né? Então essa foi uma coisa que trouxe uma satisfação pessoal muito grande, sabendo que agora mais pessoas podem, de fato, jogar o Samba Kiss. Eu acho muito legal essa adaptação, né, e que acabou até atingindo mais pessoas. E uma dúvida que eu queria até tirar com vocês é se vocês sabem se atualmente está ocorrendo uma maior adesão aos jogos educativos, vocês sabem de outros projetos, pessoas que também chegaram para conversar com vocês, também para ter alguma ideia de outro projeto que segue um pouco essa mesma linha. E se também, ao mesmo tempo, tendo mais contato com esses feedbacks que vocês tiveram, tudo, vocês percebem que tá tendo menos preconceitos, estereótipos, como vocês falaram antes, de falar que é um joguinho, que é um jogo educativo que vai ser chato. Enfim, vocês estão tendo esses retornos também, né? A parte do preconceito, eu acho que está caindo. O próprio trabalho, né, do Samba Kiss do Arise tem mostrado para os nossos pares, em primeiro lugar, que é um trabalho sério, que é feito com uma pesquisa séria e que gera resultados positivos para a sociedade, né? A gente consegue sair do muro da universidade. Então, acho que o preconceito está caindo. E eu também eu vejo muito isso nas aulas que eu dou, né, para aluno de graduação e pós, que a procura tem aumentado, né, por parte dos alunos. Assim, eles estão interessados em produzir jogos voltados para a história, para a arqueologia, porque isso faz parte da vida deles também, né? E eu já dei palestras, enfim, em outras universidades que sempre, ali ao final, nas perguntas, tem algum aluno que faz um comentário do tipo: "Poxa, eu não sabia que eu posso aliar um jogo ao meu objeto de pesquisa, que legal isso, né? Eu não sabia que existia esse campo de pesquisa". É um campo novo, tá. Então a tendência é que isso aumente, eu acho isso muito positivo. Lá fora isso já é meio que consolidado, né, a gente tem campos de humanidades digitais nas universidades lá fora, a arqueologia digital já é consolidada lá fora, aqui no Brasil a gente ainda está lutando para estabelecer isso entre os pares, né. Então essa parte do preconceito acho que está caindo. E a questão a primeira questão, referente a mais produtos ligados à educação e jogos, eu acho que também tem aumentado. Um ano antes de lançar o Samba Kiss, eu produzi, junto com o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, o LARP, que eu faço parte, um jogo sobre Herculano, sobre a cidade romana de Herculano. Então, foi também, acho que, o primeiro jogo sobre Herculano, porque todo mundo fala de Pompeia e esquece de Herculano, né, que é uma cidade que também foi soterrada pelo Vesúvio, na erupção dele,
e que pouca gente, inclusive, visita Herculano lá na Itália. Todo mundo vai para Pompeia, fica aquele alvoroço todo, e Herculano, que está mais bem preservado, no meu ponto de vista, ninguém vai porque é pequenininho, assim, então ninguém liga muito. Então foi um jogo que também deu certo, também fez bastante sucesso assim, na sala de aula. E a gente está agora com um jogo medieval, né, de história medieval, com um dos nossos pesquisadores do Arise, o Vinícius Marino, que ele defendeu o doutorado dele recentemente sobre a Irlanda medieval, e a gente está auxiliando um jogo de tabuleiro. Então, isso também é interessante, assim, porque a gente tem um jogo digital que precisa de um dispositivo para ele funcionar, um dispositivo próprio. E o jogo de tabuleiro, ele é tão útil quanto, né? Assim, o jogo de tabuleiro também pode ser muito bem utilizado em sala de aula, com o fator multiplayer, inclusive, né? Porque todo jogo de tabuleiro é multiplayer e não precisa de eletricidade para funcionar. E às vezes você pode ali com um papelzinho, um feijãozinho, um botão, fazer ali a pecinha do jogo e ensinar também, passar o conteúdo. Isso é super válido. Então a gente tem esse jogo medieval, a gente tem no Brasil a gente tem também um jogo chamado Runicun, que é um jogo com temática indígena também, feito em parceria com os Runicun. E assim, eu acho que a tendência é crescer, porque felizmente os alunos que vêm entrando na universidade de uns anos para cá, de poucos anos para cá, já são nativos digitais praticamente, e eles já carregam com eles esse gosto pelos jogos e principalmente o gosto por produzir as coisas, né? Seja um conteúdo para YouTube, ou alguma coisa na internet, então eles já sabem se virar, assim, eles têm esse interesse. E aí quando você mostra que eles podem fazer um jogo, eles também vão atrás de saber como que isso é feito, como que pode tornar esse projeto viável. Então eu acho que o futuro aí para os jogos voltados para a história, arqueologia ou qualquer outra área, eu acho que vai ser muito positivo, de verdade. Assim, tem toda essa questão que eu coloquei de financiamento, que isso sempre vai ser um empecilho, mas quanto mais gente produzir, maior a demanda, e talvez isso também aumente a questão do financiamento, né? Bem, então antes de encerrar aqui o nosso episódio, a gente vai para o nosso momento Palavras do Dia. E que no caso o Alex separou aqui um textinho que dialoga um pouco com o que a gente conversou hoje. Então, Alex, quais são as palavras do dia? Bom, eu trouxe aqui um trechinho que fala sobre arqueologia, já que a gente comentou sobre ela aqui o episódio todo. E é interessante porque é um trecho escrito pelo Gordon Childe, que foi um dos arqueólogos mais famosos ali do início da arqueologia científica. E eu vou ler aqui só um trechinho, uma frasezinha aqui dele, que está no livro Introdução à Arqueologia, de 1956. Logo no capítulo 1, quando ele vai fazer a diferenciação ou a não tão diferença entre história e arqueologia. Que ele vai colocar assim, entre aspas, a arqueologia é uma forma de história e não uma simples disciplina auxiliar. Os dados arqueológicos são documentos históricos por direito próprio e não meras abonações de textos escritos. Exatamente como qualquer outro historiador, um arqueólogo estuda e procura reconstituir o processo pelo qual se criou o mundo em que vivemos, em nós próprios, na medida em que somos criaturas do nosso tempo e do nosso ambiente social. Os dados arqueológicos são constituídos por todas as alterações no mundo material resultantes da ação humana, ou melhor, são os restos materiais da conduta humana. Fecha aspas. Então, com isso, o Gordon Childe está trazendo a importância daquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca, que a gente produz no dia a dia para o campo do conhecimento também. Muito legal. E queria muito aqui agradecer a presença sua, Alex e Renata, né, por terem aqui compartilhado com a gente todo o conhecimento, a experiência de vocês. E deixar aqui aberto para vocês, se quiserem deixar o contato de como alguém pode encontrar o Samba Kiss, ou como ir atrás do Arise, enfim.
a palavra aqui é de vocês. Então, muito obrigado mesmo pela colaboração de vocês aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. E sim, eu quero deixar assim. Bom, para baixar o Sambaquis ou entrar em contato com a gente, tem o nosso site, o Arise, né? arise.my.usp.br. Lá também vai ter o link para as nossas redes sociais, o Instagram principalmente, o Twitter. E fique à vontade para entrar em contato com a gente, é sempre muito legal ter o feedback de vocês, ter ideias de vocês. Quem tiver dúvidas ali, sugestões, é só entrar em contato que a gente sempre fica muito feliz em receber essa avaliação, entre aspas, de vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, pelo convite, para a gente poder ter essa troca de experiências aqui, de falar um pouquinho sobre, né, nossas pesquisas, sobre a produção do jogo, como foi toda essa trajetória. E fazer o convite para todo mundo que está ouvindo a gente lá no site do Arise, baixar os jogos do Sambaquis, baixar os outros jogos que tem lá disponível, para a gente aprender um pouquinho mais se divertindo. Ótimo. E por fim, queria agradecer também aqui a presença do Cândido e do Leandro, né, que estiveram aqui com a gente também, ajudando na toda a dinâmica do nosso episódio. Então, muito obrigado aos dois. Olha, eu só torço para que vocês tenham muita verba daqui para frente e que possam desenvolver cada vez mais esse trabalho, não só pelo lado da potencialidade dele, da coisa da educação, etc., mas também porque incentiva, né, a preservação desses sítios arqueológicos que estão maltratados aqui no nosso país. Eu também agradeço muito poder participar aqui dessa conversa. Enfim, juntou educação, juntou videogame, duas coisas também que eu sou apaixonado. Então é muito bom conversar sobre o tema e também aprender muito, compartilhar muitas experiências. Muito obrigado também. Bem, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavrasEducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!